Bom, a gente volta a falar sobre o sepultamento do Papa Emérito Bento XVI. Gentilmente nos atende o professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, Carlo Cauti. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo. A gente se falou na primeira hora do Jornal da Manhã. A gente acompanhou a cerimônia, o caixão já foi levado de novo para a parte de dentro da Basílica de São Pedro e nós temos as informações que agora ocorre uma cerimônia reservada. Em que momento nós estamos, professor, desta cerimônia? E nós já dissemos aqui, 130 mil pessoas, pelo menos, acompanham essa celebração e um número bem grande, né, professor? Pois é, Tiago. Um número importante, um número imponente, né? Até considerando que o Bento XVI sempre foi considerado um papa menos popular, menos pop, diria, né? Do que João Paulo II, antes dele, do que Francisco. Depois dele, o próprio Bento XVI, ele brincava que João Paulo II conseguia movimentar continentes inteiros, né? Enquanto ele era um teólogo muito mais refinado, com um pensamento muito mais complexo, muito mais profundo, que é óbvio, é algo que é limitado na sua compreensão por menos pessoas do que as palavras mais simples, até, vamos dizer assim, mais do coração do que da cabeça, que eram de João Paulo II, que também não tinha uma própria profundidade, né, claramente, intelectual. Agora, nesse momento, para responder a sua pergunta, estamos na fase de sepultamento de Bento XVI. Ele vai ser sepultado, vai ser tumulado exatamente no mesmo lugar onde tinha sido tumulado João Paulo II, dentro da Basílica de São Pedro, nas Grutas Vaticanas, num lugar onde a tradição católica indica que foi sepultado, na verdade, depois encontrado o corpo de São Pedro, lembrando que a Basílica de São Pedro foi construída no lugar do sepultamento do primeiro Papa, né, primeiro líder da Igreja Católica, o apóstolo Pedro. Então, o Papa Bento vai ser sepultado nesta gruta, vamos dizer assim, nesse túmulo muito simples, onde João Paulo II tinha sido sepultado antes de ser proclamado santo e depois sua alma ser traslada para dentro, a parte superior, né, da catedral, na Basílica, né, de São Pedro. Então, vamos ver se o destino vai ser o mesmo, se também Bento XVI vai ser proclamado santo muito rapidamente, assim como João Paulo II, lembrando que nas leis, né, do Código Jurídico do Vaticano, da Igreja, é necessário esperar pelo menos 5 anos para que isso aconteça, mas hoje eu estava seguindo também os funerais de Bento XVI, muita gente que estava participando na Praça de São Pedro já pediu a voz alta que seja canonizado, seja santificado o quanto antes o Bento XVI. A ver, então, o que o Papa Francisco vai decidir. Professor, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Professor Carlo Cauti, bom dia. Quando Ratzinger se tornou Papa Bento XVI, ele evidentemente teve vários desafios pela frente. Um deles era justamente a perda de espaço que a Igreja Católica vinha enfrentando em diversos países do mundo para outras denominações cristãs ou para outras religiões. Em que ponto está esse desafio agora com o Papa Francisco? Bom dia, Diogo. Sempre bom revê-lo. Bom, é uma boa pergunta, porque, de fato, Papa Francisco ele foi eleito justamente como tentativa da Igreja Católica de resgatar uma parte do mundo, especialmente a América Latina, onde esse desafio é mais forte. Paradoxalmente, os países que foram, no passado, os mais católicos do mundo, o Brasil, em primeiro lugar, são aqueles onde hoje o catolicismo está em franca retirada. Por quê? Porque a avançada das denominações evangélicas, protestantes, está ganhando cada vez mais espaço. Eu não me surpreenderia, Diogo, se no resultado do censo deste ano no Brasil, né, resultado que vai ser publicado em breve, a gente assistisse a um empate ou até uma vantagem das denominações evangélicas sobre o catolicismo, ou seja, a Igreja Católica perderia a sua primazia histórica no Brasil. Então, de fato, isso está acontecendo ainda hoje. Francisco ainda não conseguiu encontrar um jeito eficaz, um jeito que consiga, de fato, reverter essa tendência.
tem várias explicações, a gente não tem tempo aqui de tratar de todas. Na minha pessoal visão é que, de fato, a teologia da liberação perdeu, vamos dizer assim, sua força para conquistar as massas, e a teologia da prosperidade, que é uma teologia própria do mundo evangélico, ou seja, uma teologia que prega uma melhora da vida terrena e não pensar muito na vida ultraterrena, seja mais interessante para as massas de deserdados, por exemplo, de desvalidos, que hoje ainda, vamos dizer assim, ocupam um espaço importante nas sociedades da América Latina. A ver, então, se Papa Francisco, com o carisma que de fato ele tem, vai conseguir reverter essa situação, mas não é somente um Papa que pode fazer isso, é necessário também o trabalho de bispos, de cardeais e até dos padres. No dia a dia, um dos pontos, com certeza, que são assim, bastante relevantes, são bastante importantes para esta situação, é o fato que há muito menos padres distribuídos no território, por exemplo, do Brasil, do que pastores evangélicos, até porque padres precisam passar pelo seminário, precisam ter todo um trâmite longo, elaborado, complexo de preparo espiritual e temporal também, enquanto padres evangélicos são muito mais, vamos dizer assim, simples de se formar, que se formam às vezes. Então, tem vários problemas, várias questões, não é apenas um Papa que pode resolver isso, é um problema de reforma da Igreja como instituição, e vamos ver se nos próximos anos a gente vai ver esta situação se reverter ou não. José Maria Trindade, uma pergunta para o professor Carlo Cauti também? Pois é, professor, muito bom dia. A intelectualidade do Papa Bento, né, e ele era muito considerado pelo alto clero da Igreja Católica exatamente por esta intelectualidade, esse conhecimento científico, inclusive, né, muito conservador, mas não mudou muito. A intelectualidade dele não mudou muito o sentido da Igreja Católica. Agora, houve uma grande mudança, por exemplo, que é a primeira vez que um Papa enterra um Papa. O senhor tem ideia do que representou esta, digamos assim, aposentadoria do Papa Bento? Olha, José Maria, eu pessoalmente discordo um pouco dessa visão antagônica entre Papa Francisco e Papa Bento XVI, um ultraconservador e outro progressista. Assim, é algo que de fato aparece muito na mídia, mas é muito simplório, e eu acho que demonstra que nossos colegas jornalistas também não conhecem muito a doutrina da Igreja Católica, até os pilares da qual se forma e se baseia a Igreja Católica, e gostam muito de simplificações, desse jeito. Porque, por exemplo, se a gente pensar nas questões de base, de fundo, nas questões estruturais da Igreja Católica, não mudou nada entre Bento XVI e Papa Francisco. Inclusive, eu diria, há um risco hoje de um cisma dentro da Igreja Católica, seja de um lado os conservadores, mas também do outro os progressistas, igrejas nacionais, como por exemplo a Igreja Americana e a Igreja Alemã. A Igreja Alemã, por incrível que pareça, né, Bento XVI era alemão, e hoje a Igreja Alemã é aquela considerada mais progressista, que pede, por exemplo, a inclusão de padres casados, ou também a abertura para o público LGBT. Então, e o Papa Francisco resiste a isso, né? O Papa Francisco, mesmo que o sínodo, se não me engano, em 2019, pouco antes da pandemia, o sínodo dos bispos tinha pedido para o Papa Francisco abrir para os padres casados. Francisco disse que não, a Igreja não está pronta para isso, e até porque há previsões que vêm desde o Concílio de Nicéia, né, se não me engano, 400 depois de Cristo, né, que falam disso. Então, de fato, não houve uma mudança radical na Igreja Católica de um Papa com outro. Claro, há diferenças pontuais. O Papa Francisco não gosta da missa em latim, e o Papa Bento gostava muito da missa em latim, mas são questões mais formais, né, do que substanciais. Agora, o que de fato está mudando na Igreja Católica é o jeito de enfrentar os problemas que a Igreja tem, muita mais energia por parte do Papa Francisco, né, do que por Papa Bento XVI, até por uma questão anagráfica, mas com certeza nos próximos anos os historiadores, os vaticanistas vão demonstrar isso. Quem foi que abriu o vaso de Pandora para os problemas, os escândalos, as mazelas, eu diria, com todo o respeito para a Igreja Católica, foi Bento XVI. Bento XVI, até muito mais do que Papa João Paulo II, de fato mostrou
de que a igreja queria se reformar, não tolerava mais escândalos de corrupção, escândalos de pedofilia, escândalos de padres que não serviam o seu magistério com honradez, até com preparo que deveriam, e agora ele teve que renunciar porque evidentes limites de idade, de energia, e agora Francisco está continuando a levar adiante esse processo de limpeza, diria eu, interno na própria Igreja Católica, que é muito positivo para renovar a instituição. Professor Paulo Cauti, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, professor. E bom trabalho, voltaremos a No Falou. Carlo Cauti, muito obrigado. Muito obrigado.